imagens da linha férrea nasceu a cidade. Com a construção da primeira capela, a profissão de fé do povo. Em 57 anos de história, a Igreja Matriz de Santa Helena coleciona emocionantes memórias de devoção e de união. Em todos os cantos da cidade, a torre da igreja recorda o nosso ofício, enquanto cristãos católicos, de buscar o céu. E o céu em Santa Helena é puro azul, céu do sertão que tempos atrás inundou de luz os nossos primeiros moradores. Helena, rogai por nós, Senhora do cristianismo. E a origem de Santa Helena está relacionada à rede ferroviária que ligava Fortaleza a Recife, da qual o nosso município foi agraciado com a construção da estação de ferro e as casas de turmas, daí dando origem ao nosso pequeno povoado. Inicialmente chamou-se Canto de Feijão, em virtude da área ser produtiva e daí ser denominado Canto de Feijão. Posteriormente, passou a ser a vila e em seguida a cidade de Santa Helena. Santa Helena deu-se em homenagem à mãe do vigário Joaquim Cirilo de Sá, Helena Maria do Sacramento Sá. Daí deu-se origem ao nome de Santa Helena, o qual tornou-se também padroeira da cidade. Helena, rogai por nós, Senhora do cristianismo. A capela foi financiada pela comunidade, principalmente os primeiros moradores, que foi José Soares, Joaquim Alves de Oliveira, Raimundo Santa Helena, ou Raimundo Luiz da Silva, Outras pessoas mais ajudaram, trazendo material lá do saco, em juntas de boi, para a construção da capela de Santa Helena. A igreja matriz tinha um pé de flamboyant, logo à sua frente, e era bem menor do que é atualmente. Só com a chegada dos padres italianos se desenvolveu mais a capela, transformando em igreja. A capela era simplesinha, tinha uma árvore aí na frente, uma calçada, assim, só igual com a igreja, e na frente um pé de flamboyant. E a igreja, lá, era um altar simplesinho, só a mesinha formando o altar, bem simples. E era Santa Helena quem era. Não tinha nem o Cristo, não tinha na horinha. Acho que tu, na sua idade eu já tinha Cristo. Mas para mim, no meu tempo, era Santa Helena quem era no meiozinho do altar, da capela. Acho que a mamãe também lembra que foi quando passou a paróquia, Santa Helena passou a paróquia, acho que foi 68, 69, nessa época, que foi o primeiro padre, foi Padre Paulozinho. Então, assim, ele veio e fez uma reforma na igreja, Ele ampliou a igreja, o espaço, E também fez a torre, E foi ele que tirou era assim uma meia-lua, onde as pessoas se prostravam para receber a comunhão. Foi ele que tirou esse espaçozinho. E também quando ele terminou a construção, ele pegou as imagens que tinha na paróquia, ele doou às famílias daqui de Santa Helena. Que inclusive depois veio outro padre e resgatou algumas, São Sebastião. Que inclusive ainda tem a imagem dele aí na igreja, São Sebastião, que é no dia 20 de janeiro, E aí tinha a procissão, tinha todo um ritual, fazia como se fosse a novena,
E tinha, Festejava igual a assim. Santa Só não Helena. tinha festa, né? Mas tinha aquele rito das novenas. E saía nas ruas com ele, tudo mais. E isso naquela velha devoção de chuvas, né? Já almejando chuvas, né? E falar da história da paróquia Santa Helena, a gente sabe que começou lá pelos anos de 30, 36, por aí, né? A primeira ideia de construir a capela de Santa Helena, construir a capela no sítio Canto Feijão, era uma capela dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. A capela é para o coração de Jesus. Santa Helena, rogai por nós, Senhora do Cristianismo. Nós tivemos a primeira padroeira, né? Foi com a doação do senhor Josias Francisco de Oliveira, ou de Diniz, né? Senhor Josias. A imagem veio do Juazeiro do Norte, né? Porém, ao chegar, não foi bem aceito pela comunidade, porque ela era pequena e toda pintada de preto, né? Posteriormente, foi que o tenente Epitácio Limeira, irmão da AU, né? Áurea Limeira, doou a imagem que permanece até hoje, vinda do Rio de Janeiro. E aí também tem a questão da imagem, né, mamãe? Que era a primeira imagem, não foi bem aceita pela comunidade, né? Que a Santa que veio era morena, e o pessoal acharam esquisita. Aí então... na verdade, assim, Dal, ela me lamentava bastante essa questão de que, assim, quando o Padre Sá teve essa ideia de colocar a padroeira Santa Helena, né, da comunidade, então se reuniu aqui alguns comerciantes da época, que era o seu Josias, né, seu Josias, seu Agripino e outros, se reuniram para ir atrás de trazer uma imagem de Santa Helena. Então eles conseguiram comprar, eu acho que em Juazeiro, na época, né? E essa imagem, ela tinha assim a pintura, uma tonalidade escura. Então assim, não foi bem aceita pela comunidade, né? E aí, como a minha avó era bem integrada na comunidade, na igreja, ela tinha um irmão que inclusive também é uma pessoa que foi homenageada aqui em Santa Helena, que foi o tenente Epitácio Limeira, e ele vinha sempre aqui em Santa Helena, e quando ele chegou um certo dia, ela comentou para mim, que falou para ele: olha, Epitácio, compraram uma Santa Helena, mas a comunidade não aceitou porque era escura, né? Que chamava até negra, na verdade. E aí ele disse: Náurea, não se preocupe não, que na próxima vez que eu vier do Rio de Janeiro, eu trago uma Santa Helena, uma imagem de Santa Helena. E a imagem que ele trouxe ainda é a que está aí na igreja. Santa Helena, proteja as famílias, os teus filhos pedem com amor. Tu és a nossa padroeira, te louvamos com todo fervor. Santa Helena, tão meiga e tão pura, pela cruz que trazes. Santa Helena, rogai por nós, Senhora do Cristianismo. A difusora, mãe, lembra? Teve uma época que assim, eles faziam até uma programação à tarde, não era, mãe? Era à tarde. Que era até quem ficava à frente da difusora era Aldísio, não era, mãe? Aldísio, era. Ficava fazendo a propaganda. Aí assim, eles divulgavam tanto aos eventos da igreja, né? Missa, essas coisas, como também divulgavam a questão de aniversários que fazia, né? Quem estava aniversariando naquela época, né? Aquele dia, tinha uma programação bem interessante. Era de costa para o pessoal, não era lendo essa leitura virada para o pessoal, não era toda a vida virada para o altar. Assiste, que a gente nem entendia o que era que ele estava dizendo, porque em latim, né? Era outra língua. A entrega, o padre só era o padre, que não tinha essas pessoas para ajudar, não. Era só o padre quem dava a comunhão para a gente.
Mamãe, na época da capela tinha aquela divisãozinha, né? Era Tinha divisão. que o padre não vinha lá para o meio da comunhão, não. Ele dava naquela... Era. As pessoas ficavam... Ficava ajoelhada. Se ajoelhava assim, tinha não era parede, mas era um trabalhado. E tinha, onde a gente se debruçava assim, se ajoelhava, tinha onde ajoelhar e recebia a comunhão. Aí levantava, outras pessoas vinham. Eu ainda eu ainda lembro dessa parte aí. Tinha que ir de véu. Todo mundo tinha que ir com o seu véu. Mantilha, né? Sua mantilha, seu véuzinho para usar. Era todo mundo. A procissão era praticamente parecida com a de hoje, né? Porque botava a santa no andor e rodeava as ruas lá, dava aquela volta e trazia a santa para a igreja. Quando ela foi paróquia, quando ela passou a paróquia, já com os padres italianos, com o padre Paulo Zini, eu fui o primeiro secretário, o primeiro sacristão. Eu lembro, eu tenho assim uma recordação muito grande de Zé Cazuza construindo a casa paroquial e também reformando aquele altar, o altar que hoje, né, de hoje, ele que fez aquele sacrário. Zé Cazuza foi assim uma pedra fundamental para a construção da igreja e para a construção também da casa paroquial. Não tinha casa paroquial e depois ele E os padres residiam com a ajuda de Dona Áurea Limeira, a mãe de Helena Limeira, era a mãe da igreja, né? A gente pode dizer assim, é tanto que as pessoas da minha idade, todas elas pediam uma bênção à madrinha Áurea, e ela abençoava e ela acolhia todos os padres. As imagens que eu tenho, as lembranças, as recordações que eu tenho da infância dessa menina Marisete, indo para a igreja de mãos dadas com minha mãe, com meu pai, carregando o meu terço, que carrego até hoje. Lembro-me de quando, algumas vezes, quando eu era bem pequena, o padre celebrando missa de coxa, né, para a Assembleia. Lembro-me que não se andava, que ninguém podia pisar atrás do altar, onde está o Santíssimo ali. Era um lugar específico para os padres. Lembro-me que as leituras não eram feitas por pessoas, por leigos, eram feitas pelo próprio padre. Lembro das longas e belíssimas homilias que os padres faziam. Recordo-me muito bem de padre Paulo Zino, né, que foi, acho que, o terceiro padre da paróquia de Santa Helena. Antes foi padre Carlos, depois padre Jacome, e aí o padre italiano, o padre Paulo Zino. Ele era muito amigo da nossa família. Eu lembro bem da igreja quando o altar era tipo uma asa, azul com vermelho, e naquela época que eram os azulejos. Depois ele ficou em forma de uma canoa, só não sei assim dizer os anos, né? E foi caminhando até que chegou esse formato com... Eu sempre admirei esse crucifixo que tem aqui, que ele é único por aqui nessa região, pelo que eu saiba. E quando foi colocada essa pintura por trás dele, trouxe assim uma vida. Então a nossa igreja ela já teve várias mudanças e sempre para ampliar, né? Não era forrada. Na época que a gente vinha, as missas aqui era normalmente primeira sexta-feira, 2 domingos ou 1 domingo. E sempre à distância, né? A gente vinha a pé, ou senão na volta pegava carona com o senhor Citônio. Tinha toda essa caminhada. Depois foi que veio padre Queiroga, primeiro padre a residir aqui. Então ele dava uma assistência maior na caminhada do pessoal. Então mudou, os bancos eram aqueles de tirinha, né? Bem antigo. E eu sempre digo, quando eu converso com as pessoas, eu sempre digo, me alegra muito ver todo o desenvolvimento da nossa paróquia, não só estrutural, mas também pastoral, porque antes não tinha toda uma organização pastoral que tem hoje. E eu digo que hoje ela está belíssima, eu faço questão de divulgar para todo mundo, mostro lá para as irmãs que convivem comigo, lá na paróquia onde eu trabalho. Quando eu falo minha paróquia, elas pensam que é lá, eu digo não, minha paróquia é de origem, então teve toda essa mudança. E conheço um pouco da história sim, porque meus pais contavam, as pessoas mais antigas contavam, no tempo que aqui, para mudar o nome da cidade,
né, que foi o deputado Acácio Braga Rolim, que fez o projeto na época como deputado estadual. E como eu convivi muito tempo com ele na época do grupo de jovens, eu também passava essa história para a gente, da criação, para mudar o nome, e que ele tinha uma promessa de trazer a imagem direto de Portugal. Era ele que contava essa história e outros antepassados também contavam para a gente. Helena, rogai por nós, Senhora do Cristianismo. É assim, ele veio aqui, quando ele começou a vir, aí então a visita dele para nós foi muito importante. Muita gente, era gente bastante. Ele sempre levantava assim umas 5h30 mais ou menos para fazer uma caminhadinha, né? Já tinha bastante gente esperando por ele, né? Aí a gente tinha gostava demais e tinha fé nas orações dele, a missão dele era muito importante para nós. Aí eu sempre vinha, aí nessa época eu vivia doente e tomava remédio e comecei a desmaiar. Eu passei, dentro de um ano, eu desmaiei 5 vezes. Aí eu já estava tomando até Gardenal, né? Aí eu dizia, imaginava comigo, se eu me confessar com Frei Damião, pedir a ele que interceda a Jesus por mim, pela minha saúde, eu fico boa. Aí eu vim um dia, uma missão dele, não consegui, voltei muito desgostosa, porque é gente demais, né? Aí quando foi o outro dia, eu digo, eu fico. Aí quando eu fui conseguir chegar onde ele está pedindo me confessar, já era meio-dia. Aí eu contei a ele que estava meus problemas, que tinha esses desmaios. Aí eu dizia, se eu me confessar com ele, quando eu chegar em casa, eu jogo os comprimidos no mato. Que eu vou ficar boa. Com os poderes de Jesus, eu fico boa. Aí eu me confessei com ele. Ele botou a mão na minha cabeça, rezou, quando pedi a ele intercedesse a Jesus por mim. Quando ele começou a rezar, eu comecei a chorar, do começo ao fim. E ele rezando. Aí rezou, assisti a missa dele, mas fui para casa, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu fiz do jeito que eu falei. Peguei os comprimidos e joguei no mato. Aí então, com os poderes de Deus e da força da oração dele, que intercedeu a Jesus por mim, isso foi em 87, até hoje, graças a Deus e a oração dele, não senti mais. Graças a Deus. Era gente demais, o que acontecia era muita gente, muita alegria, muita felicidade, era bom demais. O povo vinha do sítio, né, a pés, com dificuldade, mas todo mundo vinha, todo mundo gostava. Era ele e Frei Fernando, mas a gente gostava dos dois e mais puxava mais ao lado de Frei Damião. Tenho sim, eu tenho muita fé, tenho. Em Deus e abaixo de Deus, nele, né? Primeiramente é o Senhor Jesus para nós todos, né? É. Tenho muita fé, tenho. E eu acredito que eu fiquei boa com os poderes de Deus, foi a oração dele, a intercessão dele por mim ao Senhor Jesus, né? Que eu não senti mais desmaio, graças a Jesus, graças a Deus. Inclusive eu ajudei bastante, né? A gente fazia plantão durante os 3 dias de sermão na cidade, muitos visitantes, muita gente querendo se confessar com o Frei Damião. Helena, rogai por nós, Senhora do Cristianismo. A sigla JUNAP quer dizer Jovens Unidos na Paz. O início do JUNAP foi um sonho para mim, um sonho realizado, porque eu idealizei por muitos meses. E eu comecei a perceber que faltava assim, algo que movimentasse, né, a juventude, que engajasse a juventude na igreja. E aí eu convidei alguns jovens e a gente se reuniu a primeira vez no ano de 1984. E foi muito bom, muito proveitoso aquela reunião. E a partir daí a gente começou a se reunir todos os domingos. Todos os domingos a gente se reunia. E aí na época a gente percebia a necessidade muito grande dos retirantes que chegavam aqui. Eu dizia assim, olha, cada um traga o que puder, um ovo, uma xícara de farinha, uma xícara de arroz, uma xícara de açúcar, o que puder trazer. E assim eles faziam, né? E a gente reunia, juntava aqueles cereais todos e fazia, na época a gente chamava de feirotas,
e ia deixar o pessoal, né, os retirantes. Naquela época que eu comecei como coordenadora, as coisas foram muito difíceis, porque foi mudado muita coisa depois. Quando eu iniciei, o que eu sabia era para fazer as visitas nas casas das pessoas doentes e rezar. Depois, com a participação do padre Eliomar Ribeiro, que é o diretor nacional do apostolado, ele veio para Cajazeiras e lá a gente teve um encontro com ele e ele sugeriu que a gente fizesse a entronização do coração de Jesus nas casas das pessoas que tivessem a imagem e do apostolado. Então a gente começou a fazer. Fizemos todos os meses a entronização e depois, com um ano, a renovação, que até hoje permanece. E para mim o apostolado foi de grande importância. Eu aprendi muita coisa com os membros do apostolado, com os padres também, que na época participava, que era Padre Paulo. Foi quando eu iniciei, era Padre Paulo. Eu nasci, sou daqui de Santa Helena, né? Nasci lá no sítio São Luís. E desde pequena eu dizia que ia ser religiosa, acompanhava minha mãe para as missas aqui na paróquia. No tempo que aqui os padres vinham uma vez por mês, 2 vezes por mês. E na época de Padre Gualberto, eu já falava para ele que eu queria ser religiosa. Só que eu não conhecia irmãs, nem uma congregação. Aí o tempo foi passando e eu fui me inserindo na vida da comunidade, me tornei catequista. Tinha um grupo de jovens lá na comunidade do São Luís, a gente participava. Me tornei animadora da comunidade e o tempo foi passando. Então continuei participando da vida da igreja. E quando foi nos anos 90, com a chegada de Dom Matias em Cajazeiras, ele veio visitar a nossa paróquia e conversando com ele perguntou o meu desejo, o que eu queria ser na vida. Eu disse que queria ser religiosa. E ele já foi, como ele é muito promotor das vocações, falou para Padre Miguel, que era o padre daqui na época, e Padre Miguel deu todo um apoio, todo um incentivo e eu comecei a caminhada. Aí conheci as irmãs, filhas do Amor Divino, ao qual eu participo hoje. E eu continuei mais uns 3 anos por aqui, fiz o primeiro ano do ensino médio e depois eu fui para Natal e lá comecei a caminhada. E graças a Deus estou aqui hoje, próximo dia 2 de fevereiro, faço 25 anos de vida religiosa. Era um grupo de jovens lá da comunidade, a gente chamava Jovens Unidos a São Luís, né? Que a gente criou acho que no ano de 2002, 2003, desculpe, 92, 93. E eu acompanhei até o período de ir para o convento. E ele foi um grupo que caminhou e foi se desfazendo à medida que os membros ou viajavam ou casavam. Enquanto foi 5, 6 jovens, continuou. Aí depois finalizou. Ele hoje não existe mais. Era unida à comunidade do São Luís, Lagoa da Goma, que hoje é a Vila Guedes, e Pé Branco. A gente formava um único grupo. O mês de maio aqui realmente era muito bem celebrado. Até hoje eu não conheci nenhum outro local como aqui. Tinha o apostolado da oração e o povo era muito fervoroso. Cada 20 do mês rezar o texto na praça Padre Cícero. O pessoal vinha das comunidades e era ali, ficava aquela praça lotada de gente. Os jovens, as crianças, vinham todo mundo. Então, um tempo quando eu estive aqui que a praça estava um pouco... Meu Deus, esqueceram o Padre Cícero. Agora ele retomou, né? Está lá a imagem. Então eram as devoções que eu mais conhecia aqui. Era o mês de maio, festa da padroeira, 20 de cada mês lá no Padre Cícero e o apostolado da oração, né? Que era bem fervoroso, sempre existiu. Acho que foi um dos primeiros movimentos, existia aqui na paróquia, acho que foi o apostolado da oração. Aí teve também o pastoral da criança, aí tinha os grupos de jovens, que foram coisas mais recentes, dos anos 90 para cá. Vinha as mulheres, a maioria vestida de preto ou de branco, rezava terço, assim, dias ela. Aqui a devoção era mais usar o preto, né? Minha mãe mesmo era uma devota fervorosa do Padre Cícero, então, se não viessem para cá, nas casas eles rezavam o terço naquele dia.
era uma devoção muito fervorosa ao Padre Cícero. Não sei por ser tão próximo do Ceará, né? Então tinha essa devoção, rezar o texto todo dia 20 de cada mês. Eu não era assim muito chegada à igreja, não, mas foi mais quando a minha mãe faleceu, que eu era casada só civil e fui à missa dela em São João. Todo mundo participando da comunhão para ela, e eu sentia assim que não podia comungar por ela, porque eu era só casada civil. E eu fiz, olhando para o coração de Jesus, fiz uma prece para ele. Se um dia eu chegasse a casar na igreja, passaria para o apostolado da oração. Aí a partir daí eu comecei a frequentar as missas da primeira sexta e passei logo para o apostolado. A mudança foi grande assim, porque naquele tempo as pessoas não trabalhavam muito para a igreja, como a gente trabalha hoje, né? Porque hoje existe muita coisa na igreja que o apostolado da oração foi quem deu, né? Naquele tempo não, a gente não via isso. Depois que Dona Socorro passou para a Edileuza começou o trabalho, depois passou para mim, aí a gente começou a trabalhar para adquirir alguma coisa para o apostolado. É tanto que tem muita coisa aí na igreja que foi o apostolado que doou. E ainda hoje continua, né? Todo mundo que chega assim para ser presidente do apostolado, eles trabalham, a finalidade é trabalhar para a igreja. Naquele tempo não era assim. Não, o povo roubava São José e fazia as procissões, né? Tanto que uma vez roubaram São José de Zé Miguel, e Zé Miguel ficou assim, porque ninguém quer ser roubado, né? Pode ser para essas coisas tudo aí, mas fizeram as procissões. Uma vez uma procissão veio lá de Xixico, muito bonitas as procissões naquele tempo. Dava certo? Dava certo. Depois, quando descobria, né? E as pessoas diziam que era para chover tudo, porque na época que eu cheguei aqui foi em 70, era seca, período de seca mesmo, 70, 71, tudo era. Aí as pessoas se pegavam com São José para mandar chuva. Helena, rogai por nós, Senhora do Cristianismo. As festas de Santa Helena eram muito participadas, assim, tinha o leilão no domingo pela manhã no mercado, é bem movimentado o leilão. À noite tinha as barracas, né, que chamava, era o leilão das galinhas assadas, só que a participação do povo era muito pouco. Assim, as pessoas vinham muito, né, mas não tinha o que a gente pode fazer hoje, que todo mundo pode levar seu pedaço de galinha, aquele tempo a galinha só era para quem podia rematar. E os pobres ficavam só de passear, de olhar os outros comer, né? Mas hoje em dia tudo melhorou depois que Zé Miguel entrou, que ele viu que era uma injustiça com a maior parte das pessoas, né? Porque não era todo mundo que podia rematar uma galinha. E a partir daí as festas foram melhorando. Era muito bem frequentado também, vinha muitas bancas de fora do Juazeiro, muitas para criança, era muito bem participada mesmo, né? A saída do mês de agosto para setembro foi porque era a safra. O mês de setembro era a safra de algodão, tinha mais renda, mais dinheiro, né? Aí então acharam por bem mudar para o fim de setembro, que era a época que tinha mais dinheiro, né? E as diferenças, como era? Tinha quermesse, tinha barraca? Tinha barraca, tinha barraca. Não era como hoje que não faz, só era o leilão, não. Se faziam as barracas. Tinha a barraca. Eu ainda lembro, assim, aqui na frente não tinha praça ainda, né? Fazia as barracas. Não tinha praça ainda, fazia as barracas com palha, né, mãe? Palha de coco, sabe? Tudo enfeitado. Toda enfeitada, com bandeirinha. À noite. À noite. E assim, aqui não tinha energia, né, como tem hoje, mas era a motor. Aí nesse dia da festa, a energia, o motor ficava ligado até mais tarde, né? Que inclusive quem trabalhava no motor era meu pai, né? E aí ficava, porque assim, nos dias normais, era só até 8 horas, não era, mãe? Era.
Mas no dia da festa ficava até 12 terminar horas, a festa, né? Até terminar. E aí a quermesse, o leilão, não era, mãe? O leilão, tinha um leilão também. Eu lembro também que tinha vinha parques, né? Se instalava aqui no período da festa, que era aqui também por trás da igreja, né? Que na época não tinha a construção não tinha casa paroquial. Não tinha casa paroquial, também não tinha a prefeitura, aí era um espaço, então eles se instalavam aí. E aqui ao redor da praça, eles se instalavam aquelas máquinas de pipoca, que aqui não era novidade, né? Ninguém tinha isso, né? Mas vinha aquelas máquinas de pipoca, aquelas máquinas de sorvete, né? Enfim, era uma festa, né? Então, assim, o movimento era aqui. E a juventude saía vinha para movimento, quer dizer, criava vir para a igreja também, mais porque tinha a atratividade da praça, né? Santa Helena, proteja as famílias, os teus filhos pedem com amor. A nossa padroeira, te louvamos com todo fervor. Santa Helena, tão meiga e tão pura, pela cruz que trazes na mão, abençoai a nossa cidade, te pedimos de coração. Salve bela, gentil Santa Helena, nunca deixe de ouvir nosso afeto. Nós em ti confiamos, Santinha, ó Mãe pura, amante da fé. Santa Helena, tão meiga e tão pura, pela cruz que trazes na mão, abençoai a nossa cidade, te pedimos de coração. Salve bela, formosa heroína da falange de Deus Redentor, que entre os homens pregou divina lei celeste de paz e de amor. Santa Helena, tão meiga e tão pura, pela cruz que trazes na mão. Santa Helena, rogai por nós, Senhora do cristianismo. Eu vejo que aumentou um pouco. Por exemplo, não se falava no dia de Santa Helena, que é 18 de agosto. Ultimamente já tem se celebrado aqui, mas ainda falta mais fervor do povo. O padroeiro é o nosso protetor. Então, Santa Helena é a nossa patrona, é a nossa mãe na fé, porque está ali, é ela que está a abençoar a nossa cidade, né? Então, a gente tem a cidade com o nome, a padroeira o mesmo nome. Mesmo tendo crescido, eu acredito que ainda há essa necessidade maior de que ter mais esse amor e essa devoção a Santa Helena, essa veneração por ela, porque é a nossa mãe na fé aqui, a nossa paróquia. Eu acredito que ainda precisa fervorar mais ainda. Ser devoto de Santa Helena, eu tive a graça de visitar em Roma a igreja onde tem os fragmentos da cruz que ela encontrou. Então é uma história muito profunda. Ela foi uma mulher forte na fé, né? Ela conseguiu levar aquele povo para o cristianismo. Então ela é a mãe do cristianismo. Então, se nós somos cristãos, se nós temos a nossa padroeira, somos católicos, por que não fervorar esse amor e conhecer mais a história? Acredito que pouca gente conhece realmente a história de Santa Helena. É claro que nas festas os padres sempre contam um pouco, relatam um pouco, mas se pesquisar cada vez mais a grandeza que é esta mulher, o nome diz, a imperatriz. Mas o que é que esse nome diz para mim como católica, como devota de Santa Helena? Se eu não procurar saber o que realmente, por que ela é a imperatriz. Não era uma imperatriz por seu reinado de governo, mas pelo seu reinado de fé. Como ela conseguiu transformar a vida do seu filho Constantino,
né? Então, visitar, para mim, em todos os lugares que eu visitei em Roma, a Basílica de São Pedro é extraordinária. Mas quando eu cheguei na igreja da Santa Cruz, onde tem os fragmentos da cruz, e lá escrito em português, falando tudo sobre Santa Helena, eu fiquei muito emocionada, porque era um pedaço da gente que estava lá, né? Então, um pouco da história da nossa padroeira. Então, que cada um de nós que somos filhos desta terra, filhos de Santa Helena, como terra e como padroeira, possamos afervorar mais esse amor e esta devoção. Sou muito grato a Deus, né? O tempo que eu passei em Roma, eu procurei... A minha maior alegria foi conhecer o sarcófago onde Santa Helena foi enterrada. Está lá no Museu Vaticano. E depois eu conheci uma cidade da Alemanha, a cidade, imagine só de quem? De Karl Marx. E lá era o ponto de passagem quando Santa Helena e o imperador ia para Jerusalém. E tinha a casa dela. Santa Helena nessa cidade é como o Padre Cícero no Juazeiro. Todas as lojas e ruas e vielas têm o nome de Santa Helena, né? Eu acho, os olhos enchiam d'água quando eu via aquele negócio lá, que me transportava para Santa Helena. Canto de feijão. Sou o padre Dalmi Cornélio da Silva, vigário paroquial da paróquia de Santa Helena. A minha experiência com a paróquia de Santa Helena se inicia desde a fase seminarística, quando em 2003, 2004, aqui então estava o padre Walter Anacleto, ele me convidou para poder ministrar oficinas de teatro com os grupos de jovens da paróquia aqui em Santa Helena. E daí pude vir conhecer pela primeira vez a cidade de Santa Helena e, ao mesmo tempo, a vida pastoral da paróquia de Santa Helena na juventude, onde pudemos ensaiar com os jovens a paixão de Cristo e assim realizar este momento tão bonito de evangelização com a juventude de Santa Helena. O povo de Santa Helena é um povo ordeiro, um povo acolhedor, um povo que nos recebe com tanto carinho e com tanto amor. E ao mesmo tempo perceber a fé e a devoção das pessoas à nossa excelsa padroeira Santa Helena. Santa Helena que é para nós um ícone da fé. Ela que encontrou numa expedição à Terra Santa, encontrou a cruz de Cristo. Santa Helena é aquela que traz a cruz na mão, aquela que encontrou a cruz de Cristo. Somos também convidados a levar sempre a nossa cruz. O povo de Deus, o povo de Santa Helena, de modo particular, é um povo simples, um povo que carrega a cruz movido pela fé, por uma esperança de vida nova, por esperança de vida melhor nesta caminhada, em meio a este sertão. Olá, queridos devotos e devotas da nossa padroeira Santa Helena, queridos paroquianos. Venho aqui externar a nossa gratidão a todos que organizaram, direta e indiretamente, este documentário. Agradecemos aos entrevistados, às suas famílias, agradecemos ao Conselho Jovem de nossa paróquia, que com muito amor organizou este documento, organizou esta produção, trazendo para nós um resgate histórico e devocional da nossa padroeira Santa Helena. Que este documentário aumente ainda mais em nós o gosto e o amor pela história da nossa paróquia e da nossa devoção aqui em nossa cidade e em nossa paróquia como um todo. Que Santa Helena possa interceder por nós e por nossas famílias. Amém. Santa Helena, rogai por nós, Senhora
salvação. rogai por nós. Testemunho